como essas estratégias elas possibilitam, na verdade, né, determinadas constituições. E se a gente for perceber, a margem de cada imagem dessa, ela vai, de certa forma, ela vai sendo, ela vai tendo sentido na medida em que a gente vai coexistir essas telas. Então, por exemplo, quando ela utiliza o exemplo de Hitler, né, existe uma câmera pegando o corpo, né, de Hitler de baixo para cima, e não pegando o corpo todo só assim no meio, criando esse sentido, né, ou esse posicionamento para Hitler do corpo de Hitler enquadrando o gesto, né? Uma certa superioridade, né? Então, assim, essa superioridade é bem provável que quando a gente for ver o filme, né, isso vai ser contornado na medida que a gente vai considerar, por exemplo, alguém sendo pegado de baixo, de cima para baixo, contra-plongé, né? Que fala uma estratégia contra-plongé. Então, assim, as margens de cada unidade, né, de cada estratégia, né, utilizada para materializar essas imagens, ela, de certa forma, ela vai tendo consistência na medida em que a gente vai considerar essas outras ocorrências, né? Isso é muito importante a gente pensar em vários sentidos quando a gente está analisando uma imagem, né? E como você colocou, por uma questão de montagem, de edição, inclusive, dos quadros que se superpõem, a gente não para nunca para imaginar. Mas veja, por exemplo, um frame como esse que você traz. Na hora eu morri de rir aqui com o Renato, porque o que me chama mais atenção não é o Hitler, mas é essa figura demoníaca que a memória discursiva evoca naquele formato de nuvem, e que é uma imagem devoradora, é um perfil com uma boca aberta para comer a cabeça do diabo, que no caso é o próprio Adolf, né? Então, e por isso a gente não está falando simplesmente como a gente aprendia quando era criança, que a gente olhava para as nuvens quando estava viajando de ônibus, olhava, olha mãe, um elefante, ou então um sorvete, né, quando estava fazendo calor no ônibus sem ar-condicionado. Para isso a gente tem um conceito que nos é muito caro, é um conceito de intericonicidade, cunhado pelo Jean-Jacques Curtino, que vem sendo trabalhado aí de uma maneira bem, muito afinco pelo professor Newton e por outros grupos de pesquisa, inclusive lá do FPA, onde ele está, onde a gente tem por esse conceito uma memória das imagens, né? Então, tudo que a gente, isso que o Jorge está falando, né? Por associação, a gente recolhe as memórias que estão entrelaçadas em uma rede e a partir dessa rede, onde estão nós, dados historicamente, discursivamente e imageticamente, a gente consegue fazer a retirada do cabelo do ovo, né? Como, por exemplo, já tendo assistido o filme, observar esse frame e nitidamente poder sim analisar que figura histórica, que posicionamento histórico tem este sujeito, né? Mostrado desta maneira nesse filme, com uma imagem que de canto quase fora de campo, ela vem de fora de campo, como se fosse uma devoradora desse cara que historicamente o grande malfeitor, né, digamos assim, da história da humanidade. Dessa forma acaba criando uma certa movimentação até com uma imagem fixa, né? Mas a gente está num frame de movimento. Eu já consigo ver o que vai acontecer. Porque se não acontecer, eu faço acontecer. Que é o que a gente está falando sobre ponto de vista, né? A gente consegue sim. Inclusive, não é nem por cima do ombro do Adolf, é por cima do ombro que está fora de campo, que é da nuvem. Gente, eu só não ressalvo, eu não falo do lugar de análise do discurso, não. Eu odeio esse tipo, eu não sou linguista. Eu estudo discurso, então assim, porque as pessoas tendem a achar que a análise do discurso acha cabeça, cabelo e ovo, acho que até coisa que Deus ouviu, e o diabo também, né? Mas alguns conceitos me permitem fazer, inclusive com o curso que a Saber vai organizar com o Newton, a gente vai poder ter uma dimensão melhor do que é entender como a gente pode fazer esse tipo de funcionamento da imagem a partir de uma noção como formação de conceitos, como materialidade repetível. Por que eu consigo ver a caveira ali, o diabo, sei lá o que, daquele lugar? Porque aquela materialidade, ela se repete em outras memórias, que são minhas, que são de vocês, que são, enfim, coletivas, mas que não são também, né? Alguém pode olhar e falar, ih, nunca vi isso, né?
mas a partir de uma série de conceitos que a gente não aplica nos estudos do discurso, mas que a gente vê funcionar na imagem, fixa, em movimento, na narrativa, e assim por diante. Eu ia agora, até você falou de aplicar, e aí eu até lembrei de um momento que a gente estava lá na Obelisk, que a Samine até me aconselhou que não se usa, né, a aplicação e tudo mais da teoria, e às vezes aí eu lembrei de que na verdade eu ainda não naturalizei muito esse vocabulário, então eu posso por vezes estar usando as palavras em uma forma que não seja a mais correta. Isso não é grave. Só estava só buscando me fazer entender e não precisa nem justificar. Porque assim, a gente tem visto uma coisa bastante. Isso não é de hoje, né? Porque eu estou trabalhando com isso desde 2005. Olha, essa é um bolo, tá? Depois eu já. Então, há 10 anos eu venho trabalhando com isso e todo dia eu vou contar uma história para vocês que é até uma coisa engraçada, né? Na época, a gente estudava o Foucault, mas não era o Foucault que mais chamava a atenção, nesse sentido de entender o funcionamento conceitual. Era o Deleuze e o Guattari. Então a gente sentava para ler o Deleuze e o Guattari no antiético, ninguém entendia nada. A gente já chegava em casa achando que os caras falavam só palavrão, que os caras falavam um bocado de coisas desconexas, máquina de guerra, máquina abstrata, o que é isso? Ninguém entendia nada, né? E tinha uma ruazinha perto da faculdade, a gente tinha um lugar que chamava Buraco de Sadam, né, que era um bar. E aí depois, geralmente, que a gente sentava para estudar ou para ler, às vezes acontecia da gente parar no Buraco de Sadam. E vejam vocês o que acontecia. A gente entendia o antiético. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não parou para aplicar na imagem, ou parou para aplicar em casa, ou mesmo na terapia, eu sou psicóloga, né? Ou mesmo pegar aquele conceito e fazer ele aparecer do nada, como se fosse uma entidade. É isso que o Foucault está nos mostrando o tempo todo. Os conceitos, eles não aparecem como uma entidade. O Foucault, o Deleuze, seus parceiros, eles não simplesmente inventaram o conceito. Eles produziram no sentido de retirar da realidade o funcionamento do conceito. É completamente diferente. É você dizer, olha, estou respirando. O nome disso você nomeia, né? Respiração. Então, se você entende o funcionamento disso, não é porque você leu lá quando você estava na quarta série, que o ar entra pelas suas narinas, que você respira. Você respira porque você respira. Então, assim, é muito difícil fazer esse efeito inverso de a gente chegar no nível tecnicista máximo da coisa, que é o entendimento da tática, que é o entendimento da técnica cinematográfica, para poder se tornar um bom câmera, ou um bom editor, ou um bom, enfim, qualquer desses termos que eu não vou saber falar muito bem, né? Ou mesmo na nossa área, na minha aqui, a gente tem um pai psicólogo também metido a estudando cinema, discurso, né? Onde a gente pega um conceito e diz assim, você, querido, está aqui porque você é bipolar. Então aí você aplica o conceito, entende? Você não entende o funcionamento da pessoa na vida. É a mesma coisa que o Foucault está chamando a atenção para nós. Existem uma série de enunciações que funcionam em determinado espaço, tempo, momento histórico, conjuntura social e política. Por que no último manifestação do negócio do impeachment da Dilma, né? Aí eu li lá uma reportagem no Facebook dizendo que um cachorrinho que estava usando uma bandana vermelha foi atacado. Por quê? Porque a pergunta que você faz no início da sua fala, para nós aqui que a gente estuda o Foucault, é preponderantemente cara e importante. Por que o que estava de azul não foi atacado? Né? Então isso é um funcionamento de um conceito que diz assim, naquele dia ninguém sai de vermelho se não quiser ser atacado. Mesmo que você não seja um pronadinho, esqueça o vermelho. Né? Porque existe uma produção de sentido nessa materialidade, que é discursiva.
ela não é simplesmente uma roupa, aquele braço erguido não é simplesmente um braço erguido, a câmera nessa posição de contra-plongé, ela não é natural, leve, suave, como ela exige uma produção de um sentido, sim, e é sobre isso que o seu curso versa. Por várias vezes você tocou nesse assunto, ainda de uma maneira suave, leve, mas que eu acredito que isso vai desembocar em outras coisas, como por exemplo você coloca sobre a imagem lá do filme que você não consegue traduzir, lobos, maus, acho que é isso, né? Quando você coloca a posição, a mesma cena que evoca dois posicionamentos diferentes, o que traz para nós uma própria noção de sujeito do Foucault, que é a noção de um sujeito vazio. Ele nunca é o mesmo sujeito. Hoje você é professora e eu sou aluna. Ainda bem, porque eu não sabia um bocado de coisas dessas coisas que você falou, né? Mas aí, no dia 14, você vai sentar aqui e eu vou falar. Então, assim, essa posição vazia que o sujeito ocupa, é importante a gente olhar no dispositivo fílmico. Então, enquanto aquela hierarquia existia em primeira instância, onde o professor era mostrado com aquela produção e posição de câmera, e enquadramento, e cena, e etc e tal, em um outro momento a cena é retomada com uma contrapartida, com uma contradição, o conceito do Foucault, que vai mostrar que não é oposição, é complementaridade, uma coisa que complementa a outra, produzindo um efeito de sentido, produzindo um efeito discursivo e, por que não, produzindo um efeito magético, que não é senão tudo isso junto, situados na história. Então, eu falo demais, vou parar por aqui. Esse gancho de Cecília, quando ela fala do sujeito, eu fico imaginando esse corpo que você falou no final, no início da sua fala, né? E o tempo todo enfatizando esse corpo. Esse sujeito corpo, ele na verdade, a mudança dele dentro dos planos, dentro até do que você colocou aí como ponto de vista, a mudança desse sujeito corpo na cena, ela traz uma certa heterogeneidade, desculpa, ganchei aqui. Ela traz essa questão do heterogêneo como forma de ver o corpo também. Então, essa mudança dos planos, né? Eu não tive a oportunidade de fazer cinema, então estou falando no lugar também de quem não conhece as técnicas, né? As estratégias, mas eu já tive a oportunidade, por exemplo, de participar como atriz de um curta, de um longa. Então, quando você falou de plano, eu ficava pensando, nossa, como era chato, porque tinha que filmar tudo de um plano só, depois tudo de outro. E a forma como isso gera certa heterogeneidade, né? Se você tratar o corpo enquanto sujeito. E a forma como isso traz, então, a contradição do discurso. Né? E o mais louco disso é o nível dessa heterogeneidade produzir uma linearidade para que o produto final tenha sentido. Né? Que é o que é mais louco. Ele quer falar. Você não quer falar? A fala da Isa me inquietou quando você fez uma análise da Danu, né? Me remeteu ao Chris Metz, que é um estudioso do cinema americano, no livro Linguagem e Cinema, né? Ele fala que a construção do significado desse tipo de leitura é muito mais por conta de quem interage com a imagem do que quem produz, né? Porque o significado final do filme quem dá é o espectador. Concordo, só que em certa medida, se a gente desconsidera o dispositivo como produtor de estratégia, e ele né, a gente vê que a gente é meramente um médium. A gente é um médium, nem a gente, não é o que eu penso, né? Nem a gente está no lugar de produtor que a gente vê, e nem aquilo é um lugar meramente manipulador do que deve ser mostrado. Por isso que esse espectador é um corpo médium, um plano onde se processa a imagem que é processada por um outro dispositivo, eu penso. Mas eu concordo com você absolutamente de que a produção, tanto do detalhe como a produção do cerne da imagem, ela diz respeito ao espectador, porque o médium é ele. Se eu mostrar esse filme para minha sobrinha que tem 5 anos, olha, a única coisa que ela vai dizer é que parece o pai dela, porque advogado vai chamar um parecido, sei lá. Né? Então, assim, existe uma conjuntura histórica também que é do espectador.
para além da produção histórica, que é da bibliografia ou da filmografia. Isso vai trazer de novo, Cecília, aquela questão que Isa trouxe no questionamento que você acabou sendo respondendo. Isa trouxe no questionamento que você acabou sendo respondendo. Se você perguntou aplicar, o porquê a gente não aplica, mas o porquê a gente toma essa ideia de deslocamento como um procedimento metodológico de discurso, né? Então, assim, para não fechar a Constituição, né, como tomar que a gente está percebendo como algo que proporciona sentido, nem a gente como aquilo que dá sentido às coisas, a gente toma a análise, né, do discurso como um deslocamento, então a gente vai deslocando. Se eu percebo, eu desloco aquilo no modo de pensar. Se você percebe de outra forma, você deslocou aqueles conceitos de outra forma. Mas você não deslocou porque você é uma entidade abstrata e sozinha, né? Porque a subjetividade nunca foi sua, na verdade. Ela é uma compartimentação entre uma série de outros elementos, uma série de outros sujeitos que vão te dar lugar a estar hoje, do Hitler sendo comido pela cabeça e comendo a tantos outros judeus, ciganos, né? E outras ocasiões, né? Queimando aquele período. Essa posição que a gente não gosta muito desse nome dele, como hipótese, eu devo discurso que é a peixetiana, a gente tem que evitar, mas esse posicionamento, digamos assim, né? Que o Foucault já gosta mais de usar ele, para evitar discursos, né? Teóricas, infelizmente, que eu acho que são muito bobagens. Está filmando? Pode, eu adoro. Então, tudo isso, essa conjuntura, são filigranas mínimas de constituição do sujeito, de constituição do discurso, de constituição de um corpo que é discurso e imagem. Tudo isso dentro da história. A gente está falando sobre uma perspectiva que é na nossa história, né? A gente não tem outro lugar. E a gente está falando de uma perspectiva de sujeitos detalhados, de sujeitos quebrados, fragmentados. É a história do Hitler, é a história do Hitler. Mas quem é a história do Hitler? É da câmara de Gaia, é da história da morte, é da história dele, não é a história dele. Isso é a história dele, né? Esse dia eu estou assistindo um documentário porque eu trabalho com criminosos reais que inspiraram o cinema. Aí eu estava lá no meu quarto e me chamou e disse assim: olha, vai passar aqui uma coisa sobre Charles Manson. Né? O Charles Manson, que vocês conhecem, matou a Sharon Tate, que é o irmão todo. Aí eu veio toda lá empolgada com um som para assistir o Charles Manson. Quando eu cheguei lá, o documentário era todo sobre a Sharon Tate. Eu falei, como? Que a história da Sharon Tate é a história do Charles Manson. Então, de novo, a questão que a Isa mostra muito bem mostrada. O nível da invisibilidade que compõe o que é visível. Eu Foucault diz um texto bem legal, que é do nascimento da clínica, que chama o invisível visível. Quando a medicina começa a descobrir por que a invisibilidade é muito mais compositora do que está à mostra do que o que está à mostra. E isso, para a imagem em movimento, é uma coisa caríssima. Dentro do que ele citou, eu fiquei imaginando como é que essa câmera, assim, ela não cria um impacto de visualidade que torna o olhar possível, né? Dentro da cena. Então, por exemplo, se esse Hitler não tivesse sendo mostrado sobre esse tipo de ângulo, né? Então, o que é? Dentro desse ângulo, seria possível essa visualidade? Essa produção de sentido foi construída aqui, entendeu? Mas ainda, né, gente? A técnica isso é um frame. Essa cena aí, eu não sei quantos segundos, ou 20 segundos, só. A gente está olhando um frame. Isso está até bonito no pintura em algum lugar. Lá, Meridiano, né, talvez. A gente pode ver que tem vários personagens, né, mas assim, você olha, isso aí, a gente está trabalhando com imagem em movimento. Até que medida é que essa imagem passaria em movimento? Que eu diria, olha, o cão fora de campo vai comer a cabeça do capeta, né? Não sei.
Então, assim, essa questão do analista, como é o seu nome? Essa questão do analista, você falou que da questão do espectador, ainda para nós é uma situação muito complicada. Muito. Porque a gente não consegue sair da medida do produtor e do produtor. Para nós, aqui nessa, digamos, doutrina, né, careca, a gente não tem um lugar do produtor e do produzido, do manipulador e do manipulado. A gente tem sempre lugares. E esses lugares, eles se compõem em micropoderes que se sustentam. Sabe cabo de guerra? Aqui que a gente brincava, tem um que não deve lembrar. Mas a gente brincava de cabo de guerra quando era criança. E se alguém soltasse a porta lá de cá, o outro lado caía. Então, assim, não existe, como é que chama mesmo? O filme? O triunfo da vontade que não tem espectador. Não existe produção desse frame, que é o frame que a Isa arranca do filme, se não tem alguém aqui para desalmar a cabeça do cabelo. Podia ter, podia não ter. Nessa ordem do acaso do produtor da imagem e do produtor do olho da imagem, para nós ainda nós estamos sendo muitíssimo trabalhado. Agora a gente vem começando a mexer com isso através do deleito, através da condição do conceito de imagem, não sem mexer muito bem, mas para entender um pouco mais sobre como é que essa imagem, o projeto de imagem, é de novo produzido, é de novo copiado. Ou seja, como médio, uma terceira imagem. Talvez eu acho que eu não expressei muito bem, mas ele coloca isso. O sentido é construir na mediação. Como é que ele chama mesmo? O instrumento. Você depois aí. Tem estudo de linguagem, tem a significação do instrumento. A editora. A gente tem isso no nosso Google Drive? Eu tenho. Eu acho que tem essa. Eu ia falar justamente isso aí, essa coisa do produtor, que a gente fica muito preso à ideia do produtor, aquele que detém o sentido da imagem. Tipo, quem detém o sentido da imagem, alguns vão pensar, é a própria imagem, tem o sentido em si, não, tem um espectador. E não existe esse produtor, não é a imagem em si, ou quem vê. Na verdade, é diálogo. Esse diálogo entre o espectador e talvez a imagem, é o próprio lugar do sujeito, que se constitui de um si e de um outro. E só que esse sujeito, ele é atravessado também, inserido em toda uma questão de conjuntura histórica, social, política. E isso aí que dá sustento, você dá sustentação, para a gente pensar o que tem essa ideia normal. Na verdade, são dois olhos que veem, né? Esse aí e esse aqui. São dois olhos que veem. A gente não tem um olho só que está vendo e um outro olho que está fora. A gente tem olhos. Eu não sei se posso falar dela, mas que você citou no encontro de Diuga. Um momento eu tinha feito um livro dele para ler, só que eu até falei no meu, eu falei, eu acho que eu não vou conseguir entender agora, mas dentro do título ele já coloca esse confronto, né, entre quem vê e quem acha, que é o que vemos, o que nos olha, e ele trabalha entre peças de arte e o espectador. E o que quando o espectador se posiciona diante daquela imagem, o que acontece? O que é gerado? O espectador é um olho que vê, um olho que vê. E nós, assim, dentro do cinema, eu estando aqui no curso da UESP, que eu percebo que vai se tornar muito mais um curso prático de colocar, de produzir, né, filmes, de produzir imagens, de fazer disciplinas que a gente chama de prática. Eu percebo muito mais assim, uma dificuldade quando eu me coloco aqui dentro com as intenções assim, de análise do discurso, porque dentro do cinema, dentro dos manuais, a gente coloca assim, se eu quiser esse efeito, eu posso usar essa e essa imagem, né? Então tem muito mais uma rigidez assim, né? De que a pessoa domina o sentido da imagem, né? Se você construir um plano dessa maneira, é isso que você vai transmitir. Dentro
do interior da história, esse sentido que ele gostaria de provocar será entendido dessa forma, ou não. O que é mais importante. Sim. Não, Aí ou ele não, né? trabalha Mas lá a com cultura é o de construção, porque ele falou assim, se você quiser produzir um outro efeito, né, você primeiro tem que entender a maneira clássica e depois você parte para a desconstrução, né? Na verdade, só uma coisa. Eu acho que a gente nunca parte para a desconstrução. Eu acho que a gente parte para a construção. Mas, tá. Então, nas pessoas de nomenclatura, entende? É porque, tipo assim, você quebra essa mesa. Aí você não desconstruiu essa mesa. Você destruiu essa mesa. Aí daí você constrói, sei lá, uma cadeira. Né? Quando você pega um paradigma, um teorema, um truqueiro, sei lá, e desmembra ele, faz outros números, faz outras coisas, você não desconstruiu ele. Você construiu outra coisa. Então, eu tenho pra mim que esse lugar de desconstrução não cabe a nós. Dentro da nossa proposta teórica. Eu vejo. Isso também, o uso da palavra para a gente já tem uma outra natureza. Eu entendi. Fica parecendo que eu, Camille, eu como um bando chato, é o nome. Mas não é o nome. Eu sei. É a produção que ele evoca. Eu sei, eu estou colocando aqui, a gente usa sem perceber isso, né? A gente mesmo. Eu mesmo adoro chamar minha nova retração de covardia. Então a gente nessa área muito mais voltada para a prática, a gente acredita, assim, a gente eu percebo muito mais essa tentativa de dominar o sentido de uma certa imagem. E aqui o que a gente faz, para mim o maior choque é isso, porque a gente faz outra coisa, né? Pensando que quando a gente entra no curso, a primeira matéria que a gente tem é texto cinematográfico. E tipo, são os isso que você fala de plano geral, plano médio, plano pousar. São tipo os básicos, assim. E uma das grandes regras que a gente aprende, não sei se pode chamar de regras, mas acaba dentro dessa produção de sentido para o cinema, é que se você usar um ponto com G, você vai estar colocando um personagem em uma posição de melhor hierarquia. E se você usa um com G, você vai estar produzindo um sentido. Porque o ponto com G é de baixo para cima e o com G é de cima para baixo. E aí, e aí a gente sempre pensa nisso, assim. E aí pensando um pouco, não sei nem se cabe na discussão, uma coisa que eu pensei. Quando você viu uma Ripley de baixo para cima, você não está apenas produzindo esse sentido sobre ele, você está fazendo uma mudança corporal, porque Hitler era uma pessoa baixa. E uma das regras do contra-G é que se você filma uma pessoa de baixo para cima para baixo, você vai estar reduzindo o tamanho do corpo dela, e de baixo para cima você vai estar aumentando. Então, assim, mesmo que essa regra ela seja uma das coisas que é sempre claro no cinema, porque você vai estar colocando o personagem dentro de um sentido, nesse filme, por exemplo, ela acaba produzindo uma mudança corporal. Está em mudanças corporais. Essa é mais uma coisa tradicional de cada política. Porque se tem os achados históricos reais, biografias, os outros cabras. Então, é mais uma coisa tradicional. É muito bom. Parece uma vez também pensando na identidade tradicional, né? E, tipo, a estratégia do filme, que dá o valor visual, que não tem um sentido em si, a coisa do criar a ideia de superioridade no livro, também poderia dar a ideia de submissão a algo abstrato, que é o que ele quer ser. Então, não necessariamente uma planche daria a ideia de superioridade. Gente, alguém, por favor, faça o trabalho sobre isso. Eu tenho 3 análises. Complementando o que você disse, essas estratégias, na verdade, elas são utilizadas para produzir determinados sentidos que, eu entendi o que você falou, são sentidos fixos, né? Existe uma intenção, entre aspas, né? Entre mil aspas, de você usar aquela determinada estratégia da materialidade física, né? Da produção física, para atingir determinado objetivo ou determinada produção de sentido, que na verdade não é física. Isso vai depender
Mesmo que seja fixo, Mesmo que seja fixo. Aí quantas coisas foram abordadas a respeito desse problema, né? É como se fosse, eu pensei assim, em realmente trazer mais daquilo que eu já tive contato, que é esse espécie de dicionário, né, das estratégias, né? E dentro da imagem a gente poder perceber de que outras formas ele acaba que outros efeitos ele acaba gerando além daquele que está lá descrito enquanto embaixo desse vocábulo, assim, que é o ângulo, que ângulo e o que gera esse ângulo. Mas dentro disso, quando a gente traz para a imagem, o que a gente pode perceber diferente. Nas discussões de aula, né, todos os campos de semiótica, essa pesquisa, essa análise mais interessante observativa no campo audiovisual, que as técnicas foram utilizadas para poder incorporar esse sentido. E no nosso caso, a estrutura, certas teorias, elas sempre vão impor uma recepção mais controlada, né, mais manipuladora. Tipo, você não cria um sentido. Tudo é criado por um sentido, com uma mensagem por trás, para uma finalidade, sem haver nenhuma outra interpretação possível. Muito basicamente isso. No jornalismo, no programa da Xuxa, só que nós não somos fãs de jovens, entendeu? Essa é a questão. Essa é a grande chamada, ó, acordo para a análise da produção do sentido. Eu falando no sentido, a gente, como eu falei por exemplo, associamos muito a semiótica. Quando eu estudei Cruz, por exemplo, Charles Sanders Peirce, quando ele vai trabalhar a semiótica da primeira e segunda tricotomia, quando se fala de ícone, índice e símbolo, é basicamente o que ele estava falando aqui, que a gente estava vendo na imagem de Hitler, que acabou sendo um símbolo de uma coisa ruim, pela toda histórico, e através do nosso conhecimento do mundo a gente vai associar aquela simbologia ruim associada ao nome de Hitler, também como ele foi filmado, baixo para cima do G, para ter uma ideia de superioridade. Então a gente vai associar tudo isso. Então é uma coisa a mais que a gente faz para ele. Acho que a gente também. Tem um trabalho que a gente já curtiu bem legal, que chama Como é a língua de madeira, bem língua de madeira, como é? Eu não sei, eu sabia como título Língua de Madeira. Porque é um trabalho que a gente criou sobre o jornalismo. Se você escrever no lapidista, Não é livro da política. É o livro vermelho, tem digital e tem na biblioteca. E lá tem um trabalho dele sobre línguas de vento e línguas de madeira. Eu não me lembro, eu sei que línguas de madeira tem. E é um texto onde ele fala muito sobre esse tipo de produção de arte jornalística. Fora isso, tem uma menina que defendeu um trabalho de conclusão de curso aqui, chamada Carolina Coelho. Vocês conhecem, já deve ter uns 3 anos por aí que ela formou. É um trabalho que ela fez sobre o CQC, trabalhando com a produção extremamente controle de câmeras, de estúdio, tudo, e que ela usou só material que foi positivo para falar, não que a gente não dedo não, mas ela não mexe não com a galera não, mas o trabalho sobre as línguas de madeira são bem interessantes no lance de um formato diferente de jornalismo, né? Porque o jornalismo lá que eles fazem é cômico, como é que chama? Mas Carolina Coelho deve estar no banco de monografias aqui. Eu não sei se tem um curso lá disso, que é uma coisa, mas que no caso da sugestão, mas o cara trata de ir compartilhando algumas coisas interessantes que. Pode entrar, só não vai adicionar mais quando tiver que caber. Quando o couber, Jéssica, aí deve abrir outro mais saber disso. Eu não refiro. Pode ficar à vontade. E se quiser sugestões conhecidas também, vai pedir se a gente puder indicar, vir no curso da Saber com o Milton. Às vezes vocês estudam, né?
Às vezes a resposta é também, depois você vai voltar, já tem gente que vai responder um livro. Bom, gente, então gostaria de agradecer muito, de novo falando do Nilton, porque eu sou a cara dele, né? Todos vai achar que eu sou igual. Então, assim, tá filmando? Beijo, Nilton, foi um sucesso quanto país. Todos participaram, eu acho que foi muito bacana. Dia de sexta-feira a gente tem mais, segunda. Por favor, traga mais amigos, mais contribuições. Quem sugeriu o livro, traga o livro para a gente poder olhar. E na próxima sexta com mais imagens de desenvolvimento, é isso? Mais desenvolvimento. Obrigada, Isa. Obrigada a todos.